Olá pessoal, bem-vindo ao canal do professor Marlúcio Souza, uma interação matemática. Na aula de hoje vamos falar adição e subtração de matrizes, certo? Para você fazer questões de adição e subtração de matrizes, você tem que ter em mente a palavra ordem, porque toda matriz ela é de ordem m vezes n, claro, isso da maneira literal. Só que quando você traz para a parte numérica, com valores numéricos, você tem que ficar bastante atento no seguinte: se você tem uma matriz A de ordem 3 por 2, certo? Você só consegue somar com a matriz B, você só vai conseguir somar ou subtrair, vou colocar o sinal de menos aqui também. Você só vai conseguir somar a matriz A com a matriz B, somar ou subtrair, se essa matriz B for de mesma ordem, se ela for de 3 por 2. Se ela for de 2 por 3, por mais que você enxergue o mesmo número, só que as ordens são diferentes. Então, quando você tem matrizes de mesma ordem, você consegue somar e subtrair. Isso aqui vai ser igual a uma outra matriz, que nós vamos chamar de matriz C, só que de ordem também 3 por 2. Então, quando você soma duas matrizes, você vai ter uma outra matriz, certo? Nós vamos chamar de C, ou você coloca qualquer outra letra também, não é específico para C, mas a ideia central é: só posso somar ou subtrair matrizes que possuem a mesma ordem, tá? Que vai resultar numa outra matriz com a mesma ordem também, certo? Com base nessa ideia aqui, vou colocar um exemplo. Se eu tenho uma matriz A, sendo aqui vale 2, aqui 3, 1 e 4, então já sei que essa matriz é de ordem 2 por 2. Eu só vou conseguir somar uma outra matriz de ordem também 2 por 2. Ou seja, que tem um total de 4 elementos. Eu vou colocar valores aleatórios: 1, 0, menos 1, 1 e menos 3, por exemplo. Isso vai ser igual a uma outra matriz de mesma ordem 2 por 2. Só que a ideia central é essa daqui, ó. Elemento 2 está na primeira linha e primeira coluna. Eu vou somar ele com outro elemento que está na mesma posição. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. 2 mais 0, resposta lá na primeira linha e primeira coluna é igual a 2, porque eu estou somando aqui, tá? Primeira linha, segunda coluna. 1 mais menos 1, aí vai ficar assim, ó. 1 mais menos 1. Isso é igual a 1 mais, com menos, eu faço o sinal menos, menos 1. 1 menos 1, 0. Lembrando, não é porque aparece um positivo que você vai ficar somando. Você tem que tomar cuidado com os sinais também que aparecem nos elementos das matrizes, principalmente nos sinais negativos, certo? Então, 1 mais menos 1 é igual a 0. Então, esse elemento aqui que está na primeira linha e segunda coluna vale 0, certo? Outro elemento, segunda linha, primeira coluna, 3. Vamos somar o outro elemento que está na segunda linha e primeira coluna. Nesse caso é 1. 3 mais 1, que é positivo, 3 mais 1, 4. A resposta também tem que ficar na mesma posição, certo? E por último eu tenho o elemento 4 mais menos 3. 4 mais, parênteses, para separar os dois sinais, menos 3. Vai ficar 4 mais, com menos, menos o 3. 4 menos 3 é igual a 1, que vai estar na mesma posição a qual você está fazendo as operações aqui. Nesse caso,
2 por 2, não é isso? Então vai ficar isso é igual a 1, certo? Então, veja, você fez uma adição, nesse caso aqui, nesse exemplo, fez uma adição, só que 2 por 2, 2 por 2 vai resultar também numa matriz 2 por 2, certo? Vamos fazer aqui um exercício. Sendo as matrizes A, aí está aqui os elementos, você já conhece a posição dos elementos, e B, está aqui os elementos também, você conhece a posição dos elementos. Calcule, letra A mais B. Eu quero somar as duas matrizes. Primeiro, vamos ver se você pode somar. Para você poder somar, ou na questão B, subtrair, você tem que ver a ordem. Essa aqui é uma matriz retangular de ordem. Primeiro linha, então eu tenho duas linhas. 2 por, ou seja, vezes. Quantas colunas você tem? 3 colunas. Primeiro é a condição, depois você efetua o cálculo. Aí eu vou lá na outra matriz B e vejo quantas linhas? 2. E quantas colunas? 3. 2 por 3. Como possuem as mesmas ordens, então significa que você pode somar e subtrair. Na letra A pede para você somar, então vou repetir a matriz, fazer aqui pequeno, 2 menos 4 e menos 1, certo? Não é uma conta direta, é a posição de cada elemento aí. 3, 1 e 0. Eu vou pegar essa matriz, vou somar mais com a matriz B. A matriz B é menos 1, menos 2 e 4. Depois eu tenho 0, 3 e 1. Certo? Lembrando que na explicação você viu que vai se resultar numa matriz de mesma ordem. Então vou ter uma outra matriz. Aí eu tenho que fazer as contas agora, certo? 2 mais menos 1 vai ficar 2 mais menos 1, que é a mesma coisa que 2 menos 1. 2 mais menos 1, vou ter que fazer o jogo de sinal, certo? Que nós vimos aqui na questão do parênteses, olha. Não muda o sinal de quem está dentro. Quando você tem o sinal de mais na frente do parênteses, não muda o sinal de quem está dentro do parênteses. Então vai permanecer negativo. Então, 2 menos 1, isso vai ser igual a 1. Então, o primeiro elemento com o primeiro elemento. Na primeira posição, certo? Primeira linha e primeira coluna. Agora eu vou fazer o elemento aqui de baixo, que está na segunda linha, só que na primeira coluna. Eu vou fazer a conta dele com o elemento que está na mesma posição que ele na outra matriz. Nesse caso aqui é o 0. Ó. 3 mais 0 é o próprio 3. Certo? Agora eu tenho menos 4 mais menos 2. Quando eu tenho o sinal de mais na frente do parêntese, não muda o sinal de quem está dentro do parêntese. Certo? Então vai ficar menos 4 com menos 2. Se eu devo 4 e devo 2, vou ficar devendo 6. Não é isso? Agora no outro elemento aqui, segunda linha e segunda coluna. Eu vou fazer a conta com o outro elemento que está na mesma posição. Nesse caso aqui é o 3. 1 mais 3, 4. Certo? Continuando agora. Menos 1 mais 4, devo 1. Pago 4, vou ficar com 3 de saldo. Então vou ficar com 3 positivo. Certo? Fica assim, ó. 1 mais menos 1 mais 4. Se eu devo 1 e pago 4, vou ficar com 3 positivo de saldo. Certo? Agora o último elemento, que é o 2, 3, está na segunda linha e terceira coluna. Eu vou fazer a adição com o elemento que está na segunda linha e terceira coluna da outra matriz também. 0 mais 1 é igual a 1. Pronto, tá aí, ó, resolvido a conta. Veja,
matriz 2 por 3, matriz 2 por 3 e matriz 2 por 3, certo? No exemplo B, na questão B, eu tenho A menos B. Então, vou repetir as matrizes novamente. Agora, eu vou fazer assim, ó. A matriz A vale 2, menos 4 e menos 1. 3, 1 e 0. Eu vou fazer uma subtração. Agora, aqui é detalhe. Tem que tomar cuidado aqui, certo? É a matriz B. A minha matriz B é quem? É menos 1, menos 1, menos 2 e 4. Depois eu tenho 0 na outra posição, o 3 e o 1. Isso vai ser igual a uma outra matriz, certo? Que nós vamos determinar. Só que tem a questão dos números negativos. Muito cuidado quando vocês verem número negativo, tá bom? Eu quero A menos B. Primeira linha e primeira coluna. É o 2. 2 menos 1 vai ficar assim, ó. 2 menos... Coloco parênteses, porque não pode ficar um sinal próximo do outro. Então, menos 1. Isso vai ser igual. Esse exemplo aqui vai ser básico ou para o negativo. Quando você tem um sinal de menos na frente do parêntese, você é obrigado a mudar o sinal de quem está dentro do parêntese. Nesse caso, eu vou repetir o 2, certo? Como eu tenho um sinal negativo na frente do parêntese, eu mudo o sinal de quem está dentro do parêntese. Como é menos, vai ficar mais e vou repetir o valor. 1, isso é igual. 2 mais 1, 3. Então, nós já calculamos agora o valor do elemento que está na primeira linha e primeira coluna. 2 menos 1 é igual a 3. Então, você tem 3 aqui, ó. Certo? Vamos fazer agora com 3. Ou seja, vamos fazer a conta com o elemento que está na segunda linha e primeira coluna. 3 menos 0, o 0 não influencia, fica igual a 3 ao próprio 3, tá bom? O elemento que está na primeira linha e segunda coluna é o menos 4. A conta dele vai ser com outro elemento que está na primeira linha e segunda coluna também. Aí eu tenho menos 4 menos 2, vou fazer bem aqui, ó. Vou separar aqui e fazer menos 4 menos o menos 2. Isso vai ser igual a alguma coisa, tá? Só que um número nunca vai ter dois sinais. Você tem que fazer a operação para poder aparecer somente um sinal. Como o 4 já tem um sinal dele que é negativo, vai continuar menos 4. Só que o 2 tem dois sinais na frente dele. E como você tem um sinal negativo na frente do parêntese, muda o sinal de quem está dentro do parêntese. Deixa de ser negativo, agora ele vai ser positivo. Se eu devo 4 e pago 2, eu vou continuar negativo, devendo 2. Está aí a resposta. Então, menos 4 menos 2 é igual a menos 2, que é o valor do elemento que está na primeira linha e segunda coluna. 1 menos 3, 1 menos 3 é igual a menos 2. Tenho 1, devo 3, vou ficar devendo, negativo, vou ficar devendo 2, certo? Menos 1, menos 4, ó. Menos 1, menos 4, menos 1, menos 4 é igual a menos 5. Devo 1 e devo 4, então vou ficar devendo 5. O outro é 0 menos 1. 0 menos 1 é o próprio menos 1. Certo? Está aqui a questão. Lembrando que a ordem que interessa, matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas,
Você só pode somar ou subtrair com uma outra matriz de mesma ordem, resultando em uma matriz e uma outra matriz, só que também de mesma ordem. Então, essa é a condição necessária para você somar ou subtrair matrizes, certo? Muito cuidado com a questão da ordem das matrizes, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado da aula de adição e subtração de matrizes, do exercício também. Até a próxima aula.